Gilberto, você foi um dos mais significativos introdutores da psicanálise winnicottiana no Brasil. Como e quando se deu o seu encontro com Donald Winnicott? Bem, quando eu comecei, então, a me formar dentro do campo da psicanálise, o pensador dominante era Melanie Klein, né? Melanie Klein dominava todo o campo da psicanálise em São Paulo, né? Não só em São Paulo, na América Latina, né? E então eu tive a oportunidade de me formar com pessoas bastante significativas no campo kleiniano, e era uma época, né? Era uma época em que nós tínhamos, isso já aconteceu durante a universidade, nós tínhamos esse costume de convidar pessoas, analistas, né, que eram analistas significativos da Argentina, do Uruguai, para virem ao Brasil e dar supervisão de cursos. Então, a gente se unia, um grupo de 20 pessoas, fazia ali uma vaquinha e chamava essas pessoas. Então, a gente, né, fez muito isso, né? Fez muito isso. E das pessoas que nós chamamos, né, em determinado período, isso acho que foi em 77, se eu não me engano, né? 77, final do segundo semestre de 77, nós começamos então a ter estudos e supervisões com o Dr. Henrique Prego, que era um analista de data do Uruguai. O Henrique Prego, ele vinha para o Brasil com a sua esposa, que chamava-se Vida, e ele vinha uma vez por mês. Nós passávamos o final de semana estudando Melanie Klein. Numa das reuniões, o Henrique Prego disse: eu estou estudando um autor que eu acho muito interessante, né? E ele anunciou algumas das situações clínicas do Winnicott. Ele disse: o seu autor chama-se Winnicott. E eu acho que ele é extremamente fecundo, né? E eu gostaria de compartilhar com vocês, né, aquilo que eu tenho aprendido com o Winnicott, né? Só existia o livro de Winnicott, O Brincar em Realidade, em espanhol, né? E ele disse: se vocês toparem, eu no sábado, né, vemos o Winnicott, e no domingo a vida continua com Melanie Klein. A gente achou muito interessante, né? E começamos a assistir às aulas de Winnicott, né? Eu fui me encantando com o que o Prego ia mostrando, com os casos clínicos, né? Eu fui me encantando, né? Porque eu digo o seguinte, né? Eu fui reconhecendo o Winnicott, né? Reconhecendo o Winnicott. Eu fui reconhecendo o Winnicott assim como uma espécie de alma irmã, né? E o que ele me falava, né, era muito familiar, né? Era muito familiar com as experiências que eu havia tido, né, na minha vida. Pouco depois eu entrei no mestrado, né? E nesse momento um dos professores do mestrado era o Walter Trinca. Sim. E o Walter Trinca estava num processo também de transição, e ele deu uma disciplina em que ele falava de procedimentos clínicos, no diagnóstico, desenho de família, né? E ele falou do jogo de rabiscos, né? E a gente fez um seminário, né? E coube a mim fazer o seminário de jogo de rabiscos, né? E aí eu fui adentrando cada vez mais ao pensamento de Winnicott, né? Como eu disse, era muito familiar, eu compreendia muito claramente o que ele dizia, né? Foi de fato uma irmandade, né? E claro, aí houve situações clínicas, impasses clínicos, né? Tem um caso específico, né? Que eu vivi na clínica, um garoto de 14 anos, né? E que foi o caso em que eu percebi que era necessário mudar completamente o paradigma, né? De como eu pensava a clínica. E aí dei um destino, né,
da situação clínica claramente, né, segundo os preceitos de Winnicott, e me senti em casa. Eu me senti em casa, né, porque de fato aí o que eu li era, né, era familiar, né, era muito familiar com a minha história, né, então foi assim que o Winnicott, né, entrou em minha vida, foi em 77. Gilberto, você acabou de falar dessa irmandade que você estabeleceu com o Winnicott, esse encontro familiar com o pensamento dele, né? Mas eu já ouvi você dizer isso, que você não se considera winnicottiano. Sim. E eu queria entender por que não. Sim. Foi uma, como eu disse, foi uma familiaridade, eu compreendia profundamente o que o Winnicott apresentava, né? E houve um momento que começou a me incomodar profundamente o movimento winnicottiano, né? Isso foi já na década de 85, 86, que quando começou a se estudar mais o Winnicott, ter eventos de Winnicott, começou a me incomodar profundamente, né? Incomodou porque se começou a apresentar o Winnicott como um lugar comum, né? Então, os congressos que eu participava, as pessoas falavam, sempre lá no Schultz. E começou a me incomodar, e teve uma vez um congresso que eu fiz uma intervenção dizendo que era necessário honrar o Winnicott, né? E que a maneira de honrar o Winnicott era destruir o Winnicott. Ele próprio afirma, né? Aquilo que é o espírito winnicottiano nunca foi espírito de filiação, né? Nunca foi. As posições dentro do campo psicanalítico que o Winnicott tomou foi sempre contra a filiação, e ele fala, né, dessa necessidade de devorar os autores e transformar os autores em experiência própria. Então, eu nesse congresso, eu fiz uma intervenção que era necessário destruir o Winnicott, levar o Winnicott às últimas consequências, que é aquilo que ele promulgava, né? Quando ele dizia, é necessário que eu seja destruído, eu preciso ter alguém que me destrua, né? Ele compreendia a importância de que, nesse sentido, o Winnicott é um tanto quanto cristão, né? Ele sentia a necessidade, né, de que ele tinha que partir para que o espírito winnicottiano persistisse. Esse foi um fator. E o segundo fator foi que quando eu comecei a me dar conta, né, também, dentro do movimento winnicottiano, que havia uma hipertrofia daquilo que se chamava de processo maturacional, e começou a haver uma apreensão do processo maturacional um tanto quanto esquemática, né? O que hipertrofiou, né, a linguagem de pediatra de Winnicott, né? E também levou o pensamento winnicottiano a uma situação muito racionalista, né? E nesse período também, toda a minha experiência com os autores, né, sempre está em diálogo com a clínica. Eu também estive com algumas situações clínicas que me revelou muito claramente que era necessário, sim, compreender o que o Winnicott falava dentro do processo maturacional, não só no processo maturacional, mas compreender aquelas diferentes facetas que ele apresenta como disponibilidades éticas, né? Porque a maneira como ele apresentou parecia alguma coisa que tem a ver com a mamãe e com o bebê, com a mamãe e com o bebê, né? E isso é uma coisa muito, né, maisena, né? Era necessário, eu fui me dando conta, sim, é a mãe com o bebê, mas junto com a mãe com o bebê, há já dimensões éticas fundamentais, que eu procurei falar disso ao longo do tempo, como a questão da hospitalidade, a questão do reconhecimento da singularidade do outro, quer dizer, as diferentes funções maternas que o Winnicott apresenta, são sim disponibilidades éticas fundamentais. E nesse sentido, né, eu fui deixando de me interessar, de participar do movimento winnicottiano e também, né, não querendo mais ser reconhecido como winnicottiano, né, um pouco por esta
paralisia do campo. Isto que é um fenômeno em psicanálise que eu acho um fenômeno triste, que é transformar os autores em identidade, né? Isto, então, na medida que eu fui me interessando pela dimensão ética daquilo que o Winnicott trazia, eu fui colocando isso em diálogo com outras áreas, né, do pensamento humano. E aí, sim, eu tenho o Winnicott com um grande apreço, como uma referência fundamental, né, mas aquilo que eu penso, aquilo que eu faço, não se restringe mais, né, àquilo que o Winnicott apresentou e do jeito que ele apresentou. Gilberto, chega até a ser engraçado, você comentou dessa sua intervenção nesse momento, nesse congresso, daí você falou dessa necessidade de matar simbolicamente o Winnicott, e o que é engraçado é que era o livro no qual seu artigo está presente, ele era uma comemoração do centenário de nascimento do Winnicott. Então, tem uma brincadeira interessante, e de fato você, né, apresenta esse seu incômodo, né, com essa mesmice que você acabou, essa homogeneização do pensamento do Winnicott. E eu queria saber, esse texto é de 97, né? Você se posiciona dessa forma, se passaram aí 25 anos. Você vê da mesma forma, hoje em dia, a comunidade winnicottiana se relacionando com o texto do Winnicott da mesma forma ou de outra forma? Você tem o campo winnicottiano hoje, ele é muito diverso, né? É muito diverso. Mas você tem, e não só no campo winnicottiano, como eu mencionei, né? Mas eu penso que o campo winnicottiano, ele ficou muito identitário. É muito engraçado para mim, né, quando eu ouço winnicottianos, quando eu ouço intervenções. O Winnicott é sempre apresentado como acolhimento. Que raio de acolhimento? Né? Que acolhimento, né? Não fiz um bom acolhimento, mas que acolhimento? Quer dizer, então é uma maneira de apresentar o Winnicott muito reducionista, de uma maneira muito rasteira, né? Como se fosse uma questão de acolhimento. Eu não acho que é questão de acolhimento. Uma das coisas que, para mim, me encanta até hoje no pensamento de Winnicott é o rigor clínico que o Winnicott tem, né? Isso é uma coisa que me encanta, porque o Winnicott ele faz um uso das palavras, e um uso das palavras que é um uso conceitual, mas ele é muito preciso no uso das palavras para descrever as diferentes situações, as diferentes experiências do ser humano, né? Então, na verdade, o Winnicott ele nos fornece uma possibilidade de um diagnóstico fenomenológico das situações humanas que eu acho que poucos autores conseguem fazer. E nesta perspectiva, ele próprio, em um determinado texto, ele explicita, sim, o paciente, né, que sofre, que está numa situação, ele pode contar, né, com toda a minha solidariedade, né? Ele pode contar com a minha companhia, mas aquilo que nele é falso, ele pode contar com todo o meu ódio, né? Esta duplicidade, frequentemente no campo winnicottiano, desaparece. É tudo acolhimento. E acolhimento é nada, né? É nada. É um suposto trabalho clínico, né? Sim, é importante considerar, é importante acolher, mas é importante dar umas bordoadas. É importante lidar com a complexidade do fenômeno, né? Então, reduz o Winnicott essa coisa do acolhimento, que eu acho babaquice, né? Reduz o Winnicott a palavra acolhimento é uma palavra excessivamente impregnada do materno, né? E como se o Winnicott só falasse da mãe. Não. Ele fala da mãe em um determinado momento, mas ele fala da problemática humana, né? Então, eu acho que o movimento winnicottiano tem uma coisa muito identitária. Eu também, cada vez mais, me incomoda muito, às vezes eu vejo nas redes sociais, proliferam, né, intervenções de que se fala o mesmo, né? Retirando toda a complexidade, toda a fecundidade que o Winnicott tem. O Winnicott é um dos autores também que mais possibilita a interface, né,
de uma interdisciplinaridade na compreensão, né, da situação clínica. É muito fecundo, né? Então, por isso que eu acho que é necessário ir para além daquilo que ele apresenta para, de fato, fazer jus ao espírito nicotiano. É muito comum, né, que psicanalistas de uma determinada escola, né, aproveitando isso que você já está falando, né, Freud, Ferenczi, Klein, Lacan, Bion, Winnicott, sacrifiquem esse espírito clínico, né, essa contribuição do espírito clínico daquele determinado autor em nome dessa trama conceitual, né, também. Como você vê, né, você já deu em cursos já essas discussões, como você vê os limites, né, e as contribuições desses autores, mas para o sofrimento, né, para o mal-estar, para o adoecimento contemporâneo. Né? Queria que você pudesse, né, sintetizar contribuições e os limites desses autores, mas eu queria que você explicitasse, né, qual que é a sua contribuição, né, a sua clínica, o seu pensamento, aquilo que já, né, é possível acessar pelos livros, pelos cursos, né, registrados. Então, qual é a sua contribuição nesse campo? Sim. Hoje já existe, né, no campo da psicanálise, existe já um caminho percorrido, existem diferentes autores que fizeram grandes contribuições, né? Se eu fosse falar bem sinteticamente, porque, né, é um assunto bastante amplo para poder abordar cada um desses autores, né? Eu acho assim que o método que Freud desenvolveu, genial, é um método que nós podemos perceber que caracteriza, sustenta todo o campo psicanalítico até hoje, né? Eu acho que é um método, né, que possibilita, inclusive, né, que a psicanálise ela possa ultrapassar alguns dos muros que foram construídos ao longo dos anos. Então, eu acho que Freud fez uma contribuição genial pelo método psicanalítico, né? E esse posicionamento que ele teve no sentido de poder acompanhar muito de perto aquilo que acontece na subjetividade humana, compreendendo, né, esse descentramento da pessoa em relação a si mesma. Isso eu acho que é uma grande contribuição dele, né? Fantástica, né? Todos os outros psicanalistas, de alguma forma, né, levam esta metodologia para ampliar a compreensão do ser humano, ampliar a compreensão do inconsciente. Eu penso que aquilo que o Freud descreve como inconsciente é uma faceta do inconsciente. Hoje a gente pode perceber que esse inconsciente, não só ele tem várias facetas, mas ele não para de mudar. Né? Ele não para de mudar, ele se transforma de uma maneira incrível, né? O bicho complicado, né? Ferenczi é genial, né? Eu sempre afirmo que há 3 grandes clínicos na história da psicanálise, a meu ver: Ferenczi, François Doutor e Winnicott, né? São os 3 grandes clínicos. Tem muitos teóricos, né? Mas clínicos mesmo, para mim, são esses 3 grandes autores com que se aprende muito sobre a clínica, né? E Ferenczi fez uma contribuição importantíssima quando ele começa a perceber a necessidade de se pensar o setting clínico na singularidade do paciente e do analista, né? Uma compreensão de que há necessidade de se repensar, se reinventar o set, né, com cada situação clínica. E, para mim, o Ferenczi também ele é o grande introdutor daquilo que eu denomino as dimensões éticas da experiência. Ele esteve muito preocupado, desde o início, com essa dimensão ética, e fez uma grande contribuição, e a gente pode flipar aqui muito o que se realiza hoje, não só em psicanálise, em psicoterapia, também. Grande pensador. Né? Claro que é genial, né?
Melanie Klein foi genial. Para mim, a Melanie Klein é assim a mágica do imaginário, né? Conhece assim os fantasmas, as fantasias como ninguém. A contribuição que ela dá nessa área é fantástica, né? De poder compreender, né, o imaginário e o simbolismo, né, que está presente no imaginário humano. Ela fez essa grande contribuição, né? O Winnicott, como eu estou dizendo, né, ele trouxe uma linguagem para a psicanálise muito próxima da existência, né, e compreendeu, né, que não se podia trabalhar com o ser humano sem levar em conta a importância do ser, né, muito sinteticamente, né. A minha posição, né, hoje para mim, eu tenho de fato um lugar para mim que é o meu lugar originário, e que só na minha vida de ancião eu pude compreender verdadeiramente a importância disso. Para mim, hoje, eu ocupo um lugar claramente polifônico, né? Para mim, esses diferentes autores, né, eles são fundamentais, eles apresentam, né, dimensões importantíssimas da condição humana. É preciso, sim, estar interagindo com aquilo que eles trouxeram de contribuição. Então, eu advogo uma posição polifônica na psicanálise e para fora da psicanálise, né? Eu não acho que a psicanálise sobrevive se ela ficar só dentro do campo psicanalítico, né? Hoje em dia é necessário, sim, uma compreensão da situação humana na sua complexidade. Então, eu tenho trabalhado nessa direção, que foi contado na outra pergunta, né, da multiplicidade de vértices de compreensão do ser humano. Acho assim que a maior contribuição que eu tenho dado nesse período é a restituir o campo clínico no ontológico, né, a dimensão originária, né. Para mim, isso é uma posição pós-Winnicott, que se preocupava com a questão do ser, mas para mim, hoje, não se pode fazer clínica só levando em conta a psicologia, né? É preciso fazer clínica, levar em conta só os problemas socioculturais, mas é fundamental poder compreender cada ser humano a partir da condição originária que eu chamo ontológica, dimensão do ser, como o ser visita cada ser humano. Eu tenho procurado, então, nos meus trabalhos, né, assentar, né, uma compreensão da clínica baseado nessa perspectiva, né, de ampliar, sim, a questão do ser e poder reconhecer que aquilo que foi colocado, né, pela Ana Maria numa outra pergunta, a vocação. O que é a vocação? A vocação é como o ser visita alguém, né? A vocação acontece como um atravessamento na biografia de alguém, por dimensões do ser, né? Pela possibilidade ou não possibilidade de ter vivido a hospitalidade, pela possibilidade ou não possibilidade de ter vivido a fraternidade, a possibilidade ou não possibilidade de ter reconhecido a singularidade. Eu falo possibilidade ou não, né? Porque as duas facetas, positiva ou negativa, arregaça a alma. Né? Arregaça a alma e faz com que a pessoa saiba o que é solidariedade quando teve e quando não teve, né? Então, para mim, a vocação é o fato de que cada ser humano ele tem, sim, um atravessamento de dimensões do ser. Portanto, eu estou falando de uma coisa que é pré-subjetiva, pré-psicológica, né? E que a pessoa ela tem esta inquietação que provém desse atravessamento e ela é chamada a integrar, a personificar essa perspectiva. É nesse campo que eu tenho trabalhado. Obrigado pela resposta. Poderia comentar de Lacan e Bion? Bom, Bion é um grande autor. Eu tenho um carinho especial por Bion, né, na medida em que a minha análise ela foi bioniana, né, e eu acho assim que o Bion
eu reconheço nele, né, um campo de interesse comum, né? Quando Bion vai falar, por exemplo, da questão de da verdade que precisa ser acessada, da verdade que não é criada, né, por um pensador, mas ao contrário, aquele que pensa acolhe a verdade. Eu penso que o Bion, ele está, sim, trazendo dimensões muito importantes relacionadas ao que eu chamo de ontológico, do que eu chamo de questões do ser, né? Então, eu penso que Bion fez uma grande contribuição, não só por ter reconhecido que o ser humano ele é hospitaleiro ou não à verdade do ser, né? E eu penso que ele fez uma grande contribuição na medida que ele pôde se posicionar criticamente com o excesso de teorização e a teorização como fator identitário e a teorização, na verdade, como um impedimento de acesso às dimensões mais fundamentais do ser, que ele então compreendia como, que ele chamava de ó, porque ele tem uma dimensão, uma compreensão da condição humana bastante apofática, né? Ou seja, sempre existe um para além, né? Então, acho que é um grande autor, né, para poder lidar com essas questões. Eu reconheço que tem uma importante influência, claro, né, de Bion na minha maneira de pensar, né, até pelo fato, né, de que eu vivi um pouco na pele e na alma, né, o que significa, né, a experiência que o Bion propôs. Eu penso que Lacan também tem uma grande importância no campo psicanalítico, na medida em que ele procurou desmaterializar, né, os aportes de Freud, aproximando os aportes de Freud para o campo da linguagem. Isso eu acho que é uma coisa muito importante, muito interessante. Eu penso que o Lacan, ele possibilitou, pelo tipo de teorização que ele fez, esta proximidade da psicanálise com outras áreas do saber. Isso a gente percebe. Alguns lacanianos conseguem, pelo fato de que dão essa grande importância ao discurso, à linguagem, compreendido como sempre uma linguagem emitida ao outro, né? Eles sim conseguiram e fazem um trabalho de interface com a cultura. O problema que eu vejo, né, muitas vezes no movimento lacaniano, no movimento bioniano, no movimento winnicottiano, é essa perspectiva identitária, né? Eu penso assim que uma das coisas complicadas, quer dizer, eu acho que minha preocupação muitas vezes com o movimento lacaniano, agora especificamente, é que ele é excessivamente discursivo e se hipertrofia a produção de discurso e, no meu modo de ver, nem sempre privilegiando suficientemente o diálogo com a clínica, né? Essa é a minha crítica ao movimento, né, lacaniano. Nem sempre. Há bons clínicos lacanianos, mas a grande parte, né, fala sobre análise, fazendo análise, o que eu acho uma coisa inadequada, né? Então, eu acho que é inegável que esses diferentes autores fizeram, assim, contribuições bastante importantes, mas, como disse, sempre que entra no campo identitário, ou a teoria como um elemento que impede a evolução da própria experiência clínica, eu penso que aí se torna um fator que causa um ruído, né, no próprio campo da clínica, no próprio campo psicanalítico. Winnicott afirma que é só no campo da tradição que se pode encontrar a originalidade. Em que momento do seu percurso, Gilberto, a partir de Winnicott, você encontrou a destacada e inegável originalidade do seu pensamento a respeito da natureza humana? Bom, eu acho assim que um analista é feito, sim, do que pôde estudar. Um analista é feito, né, pelo próprio trabalho pessoal, mas um analista é feito
muito feito pelas situações clínicas, né? Pelos casos, pelas situações que a gente muitas vezes precisa responder, né? E eu tenho falado inúmeras vezes que uma das coisas que eu fui podendo observar ao longo do tempo é que as situações clínicas que foram comparecendo no consultório, elas já começavam a ser muito distintas, né, daquilo que a gente observava, por exemplo, nos anos 70, nos anos 80, né? O que implica que a subjetividade humana sofre uma grande transformação ao longo do tempo. A subjetividade humana dos anos 60, dos anos 70, não é a mesma dos anos 80, nem mesmo dos anos 90, né? Por isso que também eu acho que é bastante complicado quando se tenta compreender esta subjetividade nômade, que é a subjetividade do ser humano, com perspectivas teóricas que estão restritas a uma época, né? Há sim uma contribuição, mas essa contribuição ela precisa ser reposicionada diante dos problemas clínicos que a gente vai ter que enfrentar ao longo do tempo, né? Nos anos 90, né, mais e mais foi possível perceber na clínica este outro fenômeno, né? Este outro fenômeno em que a gente podia perceber mais e mais o adoecimento daquilo que eu chamo de adoecimento do ser, as pessoas que perdem a autenticidade, que perdem a possibilidade, né, de estar enraizadas em si mesmas, pessoas que vêm cada vez mais falando, né, de desencontro, de destituições éticas das mais variadas situações, e esse ponto, quando eu tive que lidar com essas questões, implicou uma mudança fundamental, não só na maneira como eu fazia clínica, mas na maneira como eu pensava. Nessa época, eu fiquei numa situação complexa, porque me faltavam, para lidar com as situações clínicas, me faltavam palavras, compreensões que me auxiliassem a acompanhar as situações que eu estava tendo diante de mim, né? Fui, claro, por buscar, não na psicanálise, porque a psicanálise não tratava dessas questões, em outras áreas das ciências humanas, mas aí tem esse evento fundamental, né, que é um evento importante, que se implora, como costumam ser os eventos importantes, né, que foi esta situação que ocorreu uma vez quando eu estava em Madrid, né? Em Madrid, um dia, passando por uma loja, havia um pequeno ícone de prata, né, que me gostava. Já mudei para Madrid. Me gostava muito, né? Me encantou. Sim, me encantou muito aquele ícone. Era um ícone, né? Pequeno, mas muito me cativou, né? Gostava de ver o ícone, até que por fim comprei o ícone e trouxe para São Paulo, né? E aí eu me interessei e comecei a querer saber por que me encantou, né? As visitas do ser. Por que esse troço me encantou, né? E aí fui estudar, fui tentar compreender, e de repente eu descobri um mundo, né? Eu descobri o mundo da filosofia russa, né? Fui perceber que subjacente àquele pequeno objeto tinha concepções de mundo, tinha uma antropologia, né? Tinha maneiras de se compreender a humanidade, e por meio do ícone eu fui estudar o meu primeiro autor russo, né? Que foi Vladimir Solovyov. Vladimir Solovyov foi um filósofo, né, russo, do século XIX, né, companheiro, né, amigo de Dostoiévski. E foi quando eu adentrei, né, o pensamento de Solovyov, e fui encontrando nas discussões de Solovyov
elementos que estavam relacionados à situação clínica que eu estava observando. Nessa época eu tive a oportunidade de ir a um congresso de Solovyov, apresentar, era um congresso de filosofia, eu fui apresentar uma sessão clínica com menino autista, para discutir Solovyov. Né? E eu me lembro, eu apresentei, o pessoal foi muito hospitaleiro, né? E eu lembro de um senhor que sentou do meu lado, ele disse assim, você conhece Berdayev? Eu disse, não. Ele falou assim, eu recomendo que você estude Berdayev, porque eu acho que ele vai poder auxiliar muito a discutir as questões que você está interessado, né? E falou rapidamente para mim o que significava falar de pessoa, né? Na filosofia russa, né? Que tinha ele percebia naquilo que eu apresentava que o conceito de pessoa que eu trazia não tinha a integridade do conceito de pessoa russo que eu necessitava. E aí eu fui estudar Berdayev, e do Berdayev fui estudar Florensky, né, que foi um autor bastante importante, e esse foi o momento, então, que eu pude, graças ao entrar em contato com esses filósofos, né, eu fui podendo ter linguagem, ter modelos para compreender as situações clínicas, né, que eu tinha diante de mim. Bom, a gente vai reconhecendo, né, e quem conhece, você conhece o percurso, que a situação clínica, né, o seu percurso, ele se dá na clínica, né, no consultório. Você também escolheu, né, o caminho no campo acadêmico, né, a inserção no espaço acadêmico, né, de docência, de pesquisa, de orientação, né, você falou, né, a análise fez parte, é claro, né, do seu percurso. E você não se filiou, né? Uma coisa também interessante é que você fez a sua formação dentro do campo da psicanálise, mas sem se filiar a uma instituição psicanalítica, né? E temos aquela, né, você até tocou já um pouco nesse assunto, aquele famoso tripé da formação, né, psicanalítica, né, a análise pessoal, o estudo, a supervisão, né? Agora, para o percurso, né, para quem está preocupado com a clínica, né, o que você, na sua visão, né, são os pilares da formação? Você tocou um pouco, né, eu queria, né, te ouvir mais, né, o que verdadeiramente forma o clínico, né, porque a sua preocupação, né, o foco é a questão humana, mas essa questão que aparece na situação clínica, não é só o consultório, mas a situação clínica de uma forma geral, né? Quais são os pilares de uma formação? Sim, existe um conceito que para mim se tornou bastante importante, que é o conceito de comunidade de destino, e ofertando aos alunos a possibilidade deles estarem na situação clínica amparados, né? Porque se está guardando, vai se dar supervisão, eles se implicam, e é muito bonito de perceber como eles conseguem justamente entrar em comunidade de destino e, a partir da própria experiência, ir instrumentalizando aspectos da sua história em diálogos com o paciente. Isso, para mim, eu acho que é fundamental, né? É uma questão fundamental, porque auxilia a poder viver a experiência clínica não pela técnica, né? Não por um conceito, né? Mas pela experiência viva da história de um deles, né, diante do paciente. Quando eles se dão conta, né, de que eles conseguem, né, dentro de uma certa perspectiva, poder realizar algum tipo de intervenção, acompanhar o paciente, eles ficam muito felizes, né? Então isso eu acho importante, porque isso se perdeu, né? Historicamente, essa possibilidade de estar com o outro, né, de uma maneira implicada, ficou cada vez mais rara, né? Por isso que a Simone Weil vai afirmar, né, que a coisa mais significativa que a gente pode ofertar a alguém é a atenção, né?
Então, isso eu acho que é um elemento importante. Sim, eu acho que o trabalho pessoal, eu acho importante, só que eu coloco como trabalho pessoal, né? Em que tem a participação, sim, da análise, mas não só da análise, né? Dessa disponibilidade de poder usar a vida, de poder usar o cotidiano, um trabalho contínuo de si, aquilo que é chamado por alguns filósofos, né? De cuidado de si, da prática de si, né? Que eu acho que pode se iniciar numa análise, mas para além da análise. Eu acho que a clínica demanda esse trabalho contínuo, né? De transformação, de cuidado de si. E, claro, esta aqui, eu quero também trazer a contribuição muito importante também do Dante Moreira Leite, né? Que foi diretor do Instituto de Psicologia. Eu sempre menciono isso, que na primeira aula de psicologia, ele se sentou na mesa lá nos barracões, né? Primeira aula, e fez uma pergunta: quem já leu Dostoiévski? Quem já leu Proust? Né? E levantava a mão. Não eram muitas. E o Dante falou assim: gente, vocês acham que vocês vão ser psicólogos sem ler esses autores? É muito importante, né? Ou seja, é importante sim, né, a formação pessoal na análise, é importante essa disponibilidade, claro, o conhecimento, o estudo das teorias, né? Mas é importante frequentar a cultura, né? A literatura, o cinema, né? Uma das coisas muito importantes para um clínico, né, é falar línguas, né? Precisa recuperar o evento de Pentecostes, né? E falar as mais diferentes línguas. Você tem que aprender a falar a língua de João, de Antônio, de Ciclano, né? E você tem que ser um pouco poliglota para fazer a clínica, o que implica a gente poder acessar diferentes idiomas, diferentes linguagens que a cultura pode fornecer. Minha cultura é muito importante. Gilberto, agora há pouco o Kleber perguntou sobre a sua contribuição, como você vê que foi a sua contribuição. E a minha questão tem a ver com esse legado que você está deixando. E o Kleber também mencionou que você se formou, né, formou seu pensamento na psicanálise, mas fora de uma instituição psicanalítica. Ana Maria falou dessa questão, né, de que a criatividade surge na tradição, mas a gente está vendo que a gente precisa de alguma forma matar a tradição para poder fazer germinar algo novo. Você falou dessa preocupação de algumas escolas ou de alguns seguidores de autores, né, ficarem presos nessa identificação, né, com o autor e não conseguirem produzir algo próprio. Pensando no seu legado, no que você tem deixado, nas pessoas que gostam do seu trabalho, que estudam você, que estão próximas de você, você vê nesse grupo de pessoas, essas pessoas conseguindo matar o que você está deixando para produzir algo de novo? Sim. Sim, eu acho que uma das coisas importantes, sim, é isto, né? É necessário ir à frente. Eu vejo isso principalmente na garotada, né? Principalmente na garotada, né? A garotada são o pessoal jovem, né? Que vai começando, né? E até pelo fato de que eles vêm trazendo uma outra disponibilidade, um outro tipo de perspectiva de vida, né? Muito interessante. Eu gosto muito de ver como a garotada funciona, né? A gente esteve lá em Deus Neto, o pessoal que esteve lá, os estudantes, é fascinante, né? Eu acho que eles vai de alguma maneira, né? Transformando e vão levando, mas eles vão levando, eu vejo que eles vão levando principalmente essa dimensão mais ética, né? Eu acho assim que as pessoas que vão me acompanhando, eu vejo que algumas assimilam o espírito do que eu falo, né? Muitas usam o que eu falo como linguagem, né? Isso muitas vezes me desencantou, né? Muitas vezes eu fiquei pensando, meu Deus, né?
o que eu estou falando? Né? As pessoas falam o que eu falo, mas sem, na verdade, acessar aquilo que eu estou falando. Né? Então, eu acho que algumas pessoas que eu reconheço que conseguem justamente se apropriar e ter uma maneira própria de ser na situação clínica, que não é um repeteco de palavreado de safrete. Né? Então, algumas. Né? Mas eu tenho esperança que depois da minha morte isso vai ser mais significativo. Verdade. Porque aí já, né, já a vida, de alguma forma, possibilita que, né, se tenha que recriar a experiência. Bom, eu tinha feito a minha primeira pergunta, né, e ficou faltando uma partezinha a ser respondida, mas, pelo visto, não foi por acaso. Porque justamente a parte que não tinha sido respondida, ela foi muito abordada, eu acho, nas questões levantadas pelo João Paulo, pelo Kleber e pela Ana Maria. O que ficou faltando é se você se considera um artesão do psiquismo, da alma e do espírito do ser humano. Então, eu diria para você assim, eu comecei como artesão. Hoje não. Hoje eu faço ciência. O que eu quero dizer com isso, né? Inicialmente, muito daquilo que eu fui realizando e fui pensando, eu fui realizando. Quando a gente vai fazendo, quando a gente vai pensando, você não se dá conta, no ato mesmo de caminhar, do que está acontecendo, né? Só depois de algum período que a gente se dá conta, né? E em determinado ponto, eu comecei a perceber que o que eu fazia não tinha a ver com arte, tinha a ver com ciência, a ciência do ser, né? E isso para mim é muito importante hoje, né? Muito importante, não só para mim, mas muito importante naquilo que eu observo as pessoas realizando, né? Tudo aquilo que eu procurei ensinar, aquilo que eu escrevi, que, né, a Ana Maria mencionou os 3 livros, né? O que eu procurei apresentar? Eu procurei apresentar um certo caminho metodológico, né, de compreensão hermenêutica da condição humana, né? Então, foi isso que eu procurei fazer, né? Eu procurei aquilo que, para mim, em um determinado momento, era intuitivo. No segundo momento, era artesania, né? Eu procurei, de alguma maneira, comunicar e deixar escrito um método hermenêutico de compreensão da condição humana a partir do ser. E para mim hoje isto é ciência, é uma ciência hermenêutica, né? Uma ciência hermenêutica que tem como vértice fundamental a dimensão ontológica. Então, quando eu ouço alguém na clínica, sim, eu estou ouvindo a problemática que ela está me contando do ponto de vista subjetivo, eu ouço o que ela está me contando, né, dentro de um contexto sociocultural no que ela vive, mas eu ouço o que ela está me contando, que aparece a revelia dela, né, como presentificação ontológica que aparece no modo dela ser, no modo dela falar, como manifestação do ser. Isso demanda uma hermenêutica. Isso tem que se aprender, é método, né? Então, hoje eu acho que o que eu faço é claramente ciência hermenêutica do ser. Não iconografia. Então, a iconografia, então, isso é uma coisa interessante. A iconografia, quer dizer, eu mencionei no momento hoje, né? Mas uma das coisas que aconteceu a partir daquele pequeno ícone, né, é que não só eu fui estudar, mas eu fui me tornar iconógrafo, né? Pintar também ícones, né? Mas é muito interessante, mesmo quando se fala, por exemplo, né, um dos meus primeiros professores de iconografia, né, o David, ele me disse: o que você faz, Roberto? Eu falei assim: eu sou terapeuta. Ele disse: então você é iconógrafo. Você é iconógrafo, né? Mas é interessante, quando você está falando de iconografia é método. Você tem vários passos, né, que você realiza, e você faz esta organização metodológica para
para realizar um ícone, por isso que não se fala, eu pinto um ícone, eu escrevo um ícone, né? Porque você apresenta um método, e você vai fazendo esta organização do método, que é o método de trazer da tábua a pessoa, né? É um método que, de repente, ele começa a se relacionar com você e a pessoa começa a aparecer, quem você está tentando trazer a sua revelia. Aí sim. Então, seja na clínica, seja na iconografia, existem princípios fundamentais de compreensão, de acesso, né, às condições originárias, e em meio a isso a gente percebe que tem um fator que atua a revelia do Pai, né? Um fator que atua para além da minha tábua e do meu pincel, né? E que é esta que o Florencio gostava de chamar a atenção, de denominar, né? De princípio de descontinuidade. Você faz um método para esperar o chute da descontinuidade. E aí aparece o ser, aparece a pessoa, aparece o ícone. Mas isso é ciência, é método.